Oi, 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 gente querida, gente boa, aqui comigo no YouTube, nessa plataforma onde a gente usa todos os recursos que temos disponíveis para nos comunicarmos melhor com você. E eu quero também, antes de qualquer coisa, pedir a você que está ao vivo, ou você que vai ver depois, quando quer que você veja, que você faça o seguinte: você entra aí, você caiu agora pela primeira vez aqui, alguém recomendou, disse vai lá, vai ser bom, acompanhe, enfim, você chegou. Então aperte aí no inscrever-se, não paga nada para se inscrever. E clique, toque no sininho para que ele badale todas as vezes que a gente entre no ar. Você seja lembrado nas notificações do seu celular, tá bom? E nós damos continuidade aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, do verso 24 ao 27, conforme fizemos no dia de ontem. Ontem você esteve aqui comigo e você me viu passar a maior parte do tempo explicando o contexto daquele entristeceram-se grandemente, que era com o espírito que eles estavam voltando para Cafarnaum, e o que aconteceu na entrada, os cobradores do imposto das 2 dracmas e que perguntaram se Jesus pagava ou não pagava o imposto. Está tudo gravado aqui no YouTube, eu não vou repetir, senão alonga para sempre, só porque tem muita gente que chega a primeira vez, fica querendo saber, está tudo gravado. Me ajude, por favor, faça a sua parte. O fato é que ontem eu falei sobre isso, e sobre escandalizar, sobre o dinheiro como escândalo, como é que Jesus lidou com isso, o que ele quis dizer para que não os escandalizemos em relação ao recurso, ao dinheiro físico. E eu ilustrei com o que acontece não só hoje, mas vem acontecendo durante toda a história do cristianismo. É uma história de escândalo sobre poder e dinheiro, é um negócio nojento e asqueroso. E a gente terminou ontem dando a você a consciência de como esse texto aparentemente tão singelo, quase infantil na delicadeza da sua descrição, está carregado de lições éticas e espirituais e de compreensões que, se não forem adotadas, são capazes de destruir tudo aquilo que a gente com a mão pensa que está erguendo, mas com atitude venha posteriormente ou simultaneamente a destruir tudo. E isso está aí, disponível para quem chegou agora. Eu disse que hoje eu ia continuar aqui nesse texto falando sobre a dimensão mais lúdica dele, a dimensão mais singela, mais íntima, como tem um toque de carinho extremo aqui nesse texto. É interessante que eu já tinha ido várias vezes a Israel/Palestina desde os anos 70, gravando tanto nas terras designadas para serem terras de Israel, quanto gravando bastante na Palestina. Eu sempre gostei muito das áreas bíblicas que estão dentro do território palestino, como, por exemplo, toda a Samaria, a região palestina, como onde esteve o primeiro tabernáculo de Israel na terra de Canaã, em Shiló, onde Samuel viveu, Eli viveu, os filhos de Eli, enfim, onde eles perderam a Arca da Aliança a primeira vez, que foi roubada, quando eles tiveram uma derrota flagrosa
E tantos outros lugares como Monte Gerizim, com a sua arqueologia, com os seus altares dos tempos de Josué. Eu adoro as pedras daquela região toda central e que está dentro do território designado pela ONU para ser a Palestina contemporânea, o que nunca aconteceu. Ao contrário, os colonos judeus foram sempre crescendo, tomando, se expandindo, e depois quem pega de volta? Ninguém, não é? Mas eu, até a última vez em Israel, que foi antes do Hamas iniciar aquilo que deflagrou esse processo, que se ampliou da parte do Netanyahu e gerou esse genocídio demoníaco, é um verdadeiro holocausto. A palavra é essa. Os judeus achavam que essa é uma palavra que tinha propriedade semântica exclusiva deles e do sofrimento horrendo que eles sofreram nas mãos dos nazistas na Segunda Guerra Mundial e nos campos de concentração. Mas conseguiram. Eles conseguiram, tendo vindo de um holocausto, esquecerem-se do mandamento de Moisés. Eles que são totalmente de Moisés e discípulos do Deuteronômio e do Êxodo, do Levítico, onde várias vezes se repete: não te esqueças que tu foste estrangeiro, não te esqueças que tu foste escravo, não te esqueças do que tu sofreste na mão dos outros, para que tu aprendas a tratar o estrangeiro diferente no teu meio e não o massacres como te massacraram. Nem a Moisés eles servem para obedecer, porque chegaram, estão praticando um genocídio que não tem tamanho, e como o poder deles se tornou um dos maiores da Terra, do ponto de vista nuclear, então, se eles quiserem, eles apertam um botão e abre-se um buraco onde era Gaza, acabam como um judeu amigo meu que era muito legalista, do Netanyahu, e eu disse a ele: olha, eu não volto mais aí. Ele é meu amigo desde 84, 85. Eu não volto mais aí enquanto o Netanyahu estiver como esse Manassés contemporâneo no poder, como esse Herodes maligno. Eu não volto. É nojento demais, é insuportável. Aí ele falou, e eu falei: eu espero que ele não se atreva a ir para o Líbano, nem para outros lugares, nem expandir nesse expansionismo demoníaco que ele pratica, estimulado pelos fanáticos sionistas religiosos. E aí ele disse: mas mesmo que ele vá para o Líbano enfrentar o Hezbollah, ou até o Líbano inteiro, ou se quiser o Irã também, não tem problema. Hoje a gente só vai para a guerra de chão se quiser. Porque se não quiser, ele que foi coronel do exército, e teve todos os filhos no exército, e tem amigos no Mossad, amigos influentíssimos em todos os lugares do governo, me disse: hoje, se a gente quiser, é só apertar um botão. São garotinhos com joystick na mão, aperta botão e acaba, faz buraco onde era cada uma dessas coisas, liquida com bombas devastadoras. Eles nem existem. E eu disse: eu sei. E você está se vangloriando disso? Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, e aquele que com bomba nuclear fere, com bomba nuclear será ferido. Não brinquem disso não, porque o bumerangue volta. Agora, eu estou esperando que essa loucura termine, que esse cara caia. Depois que ele caiu, eu que já estava com uma viagem marcada com 2 ônibus cheios, cancelei na véspera. Aí eu volto, que tem muita gente que quer ir comigo, porque sabem que não tem idiotice, não tem babação de ovo de testículo judaico, aonde quer que eu esteja. É só um lugar geográfico, arqueológico, histórico,
bíblico com 1000 lições, não deles para nós, mas do Evangelho para quem quer que vá comigo até lá. Já falei demais nessa introdução a respeito do tema. Então, a primeira vez, eu contei, fiz esse preâmbulo para dizer que a primeira vez que eu fui gravar, que eu levei uma equipe comigo, e o cameraman da Manchete, que era uma rede de televisão que existiu há algumas décadas no Brasil, que era concorrente da Globo, não em audiência, mas buscava ser em qualidade de produção. E, além disso, levei um outro cameraman que já trabalhava comigo desde Manaus, o Heraldo Rocha, e foram ele e o Ebenezer para lá gravar comigo. E um dos primeiros lugares onde eu quis gravar, e depois montei 2 documentários e muito interessantes, que venderam naquela época, em 1985 para 86, venderam milhares e milhares e milhares. Foi o segundo documentário mais vendido durante toda aquela década. O primeiro foi Isto é Pelé, sobre a história do Pelé, o primeiro grande documentário sobre o Pelé. E o outro foi o meu, que vendeu milhares, entrou na casa de todo mundo, em todas as igrejas católicas, centros espíritas, igrejas evangélicas, em todas as famílias, foram milhares e milhares e milhares. E naquele documentário, uma das coisas que eu fiz questão de encenar foi essa pesca aqui do imposto a ser pago. Conforme Jesus disse, sim, vamos pagar para que não nos escandalizemos, embora nem precisássemos. Mas para não darmos pretexto a essas hienas, a esses comedores de carne putrefata, para que não criemos nenhum pretexto de argumento para eles, vamos pagar. Vai aqui, a metros de distância, na beira do lago de Genezaré, o Mar da Galileia, e pega um anzol e joga o teu caniço. E o primeiro peixe que pegar, e eu disse ontem, ali é um dos lugares mais piscosos que eu conheço. É peixe, 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 você pula na água, na beirada ou no meio do Mar da Galileia, que é fundo, mas tem peixe. Eles ficam te beliscando, te beliscando. Tem gente que tem agonia, né? Eu sinto até cócega. Você ficar flutuando, mas é muito. Tem milhões de peixes. Eu disse que sabe bilhão de peixes. Ali é muito peixe. E o lago é fundo. 22 quilômetros de comprimento, 12 de largura e tem uma média de 60, em alguns lugares 80 metros de profundidade e peixe. Então, Jesus diz, tem um peixinho aí, no meio desse bilhão de peixes, ou milhões de peixes, que é o incumbente, que vai trazer solução para o problema do nosso imposto. É um peixinho que vai nos dar o recurso para pagar o imposto. Vai lá e pesca. E aí Jesus disse, antes de Pedro ir pescar, e o primeiro peixe, não é o segundo, não é o terceiro, não fica abrindo e vê se qual deles é. O primeiro peixe que fisgar, tu tiras, abre-lhe a boca e tu vais encontrar lá dentro da boca desse peixe um patacão. Um patacão de um estáter, que era equivalente a 4 dracmas. O imposto de um indivíduo era 2 dracmas. Pedro disse, você vai encontrar na boca do peixe entalado, dentre os milhões de peixes, eu conheço eles todinhos aí. Ele já tinha provado que conhecia.
Eu não vou aqui contar as histórias desse conhecimento de Jesus com os peixes do Mar da Galileia, porque é uma das coisas que acontece pelo menos 3 vezes na leitura dos evangelhos, essa demonstração. E o primeiro peixe que fisgar, tu tiras, abre a boca, que tu vais encontrar nessa boquinha um estáter que vale o equivalente a 4 dracmas. Então vai, pega. Eles estão perguntando se eu pago. Vai e paga por mim e paga por ti. Por mim e por ti. E Pedro foi, jogou o anzol. Primeiro peixe que pegou, atravessado, entalado, tadinho, aqui, com aqueles estáter grande, pesado na boca. E Pedro o puxou. E quando puxou, abriu-lhe a boca. E lá estava aquela coisa alienígena, aquele corpo estranho. Pedro puxa. Era o estáter que pagava 2 impostos. Pedro, então, quase que, obviamente, joga o peixe de volta na água para ele continuar desentaladamente o seu caminho. Para ele se desentalar. E deve ter acontecido que caiu um estáter dentro da água, alguém perdeu, e o peixe viu aquela coisa brilhante. Ele devia ser um peixe médio, boca larga. A maioria dos peixes ali do lago de Genezaré, o Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, tudo é nome para a mesma poça. E o engoliu, porque a maioria deles são, como eu disse, tilápias, que têm bocas largas. Abriu e... ficou lá o pobre do peixe. Se continuasse mais tempo, ia morrer, entalado. Aí Jesus, enquanto isso, dá essa instrução. Pedro joga e ele vai, quase que se oferece para a morte, para ter alívio. E pega o anzol quase que suicidamente o peixe. Eu não aguento mais esse entalamento. O peixe é tirado, Pedro o liberta, o devolve à água, volta para Jesus, olha aqui. Jesus diz, pois é, vai, paga por mim 2 dracmas e paga por ti 2 dracmas, porque aqui tem o valor de 4 dracmas, um estáter, que vale muito mais. E o peixe foi embora no seu caminho. E eu ontem, depois de ter falado do aspecto principal aqui, que eram os impostos, falei 1h15 sobre isso, disse que ficaria para hoje conversarmos sobre a relação de intimidade. Por isso é que o tema que tem aí, e hoje é parte 2, porque eu esperei que no dia de ontem eu conseguisse falar tudo, mas não consegui. Eu fiquei tanto tempo na questão dos impostos e dos escândalos que eu não consegui chegar nesse final, que eu deixei para hoje. E foi bom ter deixado para hoje. Porque ele carrega uma profunda intimidade. É a ilustração mais chocante de Jesus com a individualidade das criaturas. Você fica vendo, e hoje em dia a gente tem um privilégio que nenhuma geração antes da nossa nem sonhou em ter, da gente ter esses observadores e com câmeras da qualidade mais maravilhosa do mundo, que vão até a mais profunda parte dos oceanos, vão até a Fossa das Marianas, entram em toda e qualquer gruta, penetram em lugares impenetráveis e a gente fica tendo a visão linda, em alguns casos até em 3D,
do que era inalcançável aos nossos sentidos, daquilo que todos os que nos precederam andando sobre a face da terra jamais viram. E é a sensação que eu tenho, eu não sei você, mas eu adoro esses documentários que me levam para as regiões abissais, assim como eu gosto do espaço sideral, eu gosto das regiões abissais dos mares. 2/3 desse planeta é feito de água, de mares. A maior parte do planeta é água, é mistério, é abismo. Com uma quantidade de bilhões de criaturas. E elas são alienígenas. Os nossos sentidos estéticos são comparáveis a anjos dos céus. Como algumas das descrições que a gente vê dos anjos na Bíblia, ou particularmente no Apocalipse, onde tem anjos com descrições totalmente estranhas aos nossos sentidos, à nossa biologia, à nossa estética, ao que a gente espera de um anjo. Ainda mais porque, conquanto haja anjos alados, a própria Bíblia descreve em alguns casos anjos alados e o tatalatar das asas deles, especialmente em Ezequiel, descreve outros anjos que são verdadeiros monstros, com olhos para todos os lados, para dentro e para fora, anjos com caras múltiplas, com 4 faces, anjos com pés virados para trás e para frente, com membros diferentes e variados. Alguns parecem até divindades hindus. Todos eles parecem com algumas divindades dos povos. Alguns desses entes apenas os descritos na Bíblia. Eu não estou falando antropológica e miticamente as narrativas dos povos. Eram 1.500 registros antropológicos de culturas diferentes que se tinha, com todas as suas histórias de deuses, que são equivalentes a histórias de anjos. Porque o que os povos da terra adoravam e chamavam de deuses eram aqueles anjos de Gênesis 6, que são os mesmos da descrição dos mesopotâmios. São os mesmos do épico de Gilgamesh. São os mesmos dos grandes épicos terrestres e egípcios e gregos, dos mais universais. Espalhados estão todas essas descrições de anjos adorados como deuses, porque eles fazem parte daquele grupo que tomou essa prerrogativa perversa e se ofereceram no poder extraordinário que eles tinham em relação à pequenez dos humanos para serem os seus deuses. Quando você lê e estuda o Salmo, por exemplo, 86 e outros salmos, você vê como os salmos são bem claros quando eles distinguem ídolos de deuses. Os ídolos são pedra, são nada, coisa nenhuma. Agora, os deuses são criaturas que se diz que o Senhor preside na Assembleia dos Deuses, que são esses anjos, esses Benai Elohim de Gênesis 6, que são os Anunnaki dos Mesopotâmios. E eles vão ganhando outros nomes, é só uma questão de nomenclatura, apelido e semântica. Mas são as mesmas criaturas, seres que romperam o pacto de submissão amorosa a Deus e decidiram que eles próprios, como Satanáses, a seu tempo e a seu modo, queriam ser adorados e dominar toda a espécie humana. E foi essa a razão pela qual veio o dilúvio. Pois bem, eu dizia, se você vai no coração dos abismos, dos mares, você encontra os seres que
que você nunca imaginou, com as fisionomias mais loucas. E foi isso que me remeteu para os anjos quando eu disse: parecem aqueles anjos bíblicos, seres totalmente indesignáveis do ponto de vista da constituição, da morfologia deles. E eu amo ver aquelas criaturas luminescentes, lindas, com toda sorte de glória sobre elas. E elas existiram bilhões de anos no coração dos mares para ninguém ver. Só Jesus. Claro que anjos visitam a profundeza de todas as coisas. E aquele que os criou os conhece pelo nome. Mas dentre nós humanos só havia um que sabia o mistério de todas as existências, em quem habita todos os tesouros da sabedoria, da ciência, das existências e do conhecimento, conforme diz Paulo. E ele sabia que tinha aquele peixinho entalado. Isso deveria ser uma coisa a trazer para nós um sentimento de sublimidade maravilhoso, de fazer-nos olhar para os céus e com toda certeza, pureza e simplicidade de coração, dizermos: obrigado, Jesus, porque tu que conheces dentre os milhares e milhares de peixinhos do mar da Galileia, um que estava entalado com uma riqueza, um tesouro que seria útil nas tuas mãos, um tesouro que seria útil nas tuas mãos. Tu também me conheces e sabes o que acontece comigo, sabes a minha intimidade, assim como tu conheces todas as criaturas que estão no mais profundo da terra, ou no mais profundo dos mares, ou no mais elevado espaço sideral, ou nas dimensões múltiplas e paralelas, onde tem criaturas de todo tipo de energia e de constituição. Não são vidas biológicas, são vidas que transcendem a biologia básica do planeta Terra. E tu os chamas todos pelos nomes. Como diz o profeta Isaías, ele chama essas bilhões, trilhões, quaquilhões de estrelas pelo nome, e nenhuma delas vem a faltar, todas elas têm nome para ele. E não é B-349, não, é um nomezinho, é uma pessoalidade. O universo inteiro está carregado de pessoalidade para Jesus. Não só nós, os humanos, mas tudo que existe. Estou aqui, olha, no meu jardim, para cada lugar onde você der uma enxadada, vão aparecer minhocas, porque depois de estar aqui há 20 anos, botando adubo na área inteira e renovando, fazendo humus crescer, esse é um terreno que se tornou de uma fertilidade absurda. Tudo que eu planto aqui pega, não tem nada que murche. E cada vez a terra está mais bonita. E são minhocas, é humus. E ele conhece tudo pelo seu nome, como aquele peixinho entalado com estáter. E você está aí. Por isso eu disse que fazia questão de deixar essa parte da narrativa para hoje. Porque esse peixe fala contigo, fala comigo. Fala com todos os seres em estado de abandono,
com todos aqueles que não são reconhecidos por pai, por mãe, por irmãos, por familiares, que são invisibilizados diante do mundo, ou que não são aceitos nem por si próprios. Quando você fala do amor de Deus, do carinho de Deus, do cuidado de Deus, do desejo de intimidade consciente que Deus quer de você, que você tenha essa consciência sobre Ele, porque a consciência dele sobre você é absoluta. O peixinho não sabia de Jesus, mas Jesus conhecia as angústias do peixinho. Entalado, sabe lá há quanto tempo? Toma providências a respeito para resolver dois problemas. Um, que tinha a ver com aquela corja de cobradores, e um outro que tinha a ver com alívio de uma criaturinha entalada com aquilo que ela não fora feita para internalizar e que entrou como um monstro alienígena no interior dela e nem entrava nem saía. É um entalamento horroroso, como tem uma quantidade enorme de pessoas aqui comigo entaladas, completamente entaladas. Eu sei que você está. Agora, a lição, me desculpem, ontem eu falei sobre o texto, o contexto, a história, tudo mais. Agora, tem lição. E não é nenhuma forçação de barra, o peixe existe. O estáter foi tirado da boca dele. Jesus disse o primeiro, no meio de bilhões, pega, tira, paga, bota na água. Então a dedução é muito simples, você não precisa fazer exegese, nem ser um grande hermeneuta para saber desse conhecimento pervasivo, total, inclusivo. Aquele peixe estava sofrendo no Cristo eterno. E Jesus, que é a manifestação visível do Cristo eterno, sabe disso. Assim como sabe de você. Sabe do seu entalamento. Sabe do que você botou para dentro e não entra, nem sai, nem digere e nem vomita. E ficou atravessado dentro de você. Essa coisa horrenda que atravessa você e você diz: quem é que vai me tirar daqui? Quem é que vai me salvar dessa coisa que me atravessou? Aí Jesus vai e diz: Pedro, tem um pessoal molestando aqui para o pagamento do imposto. Paga o imposto, mas vamos fazer uma coisa melhor do que pagar o imposto. Mais importante do que pagar o imposto, dar o dízimo do templo, é salvar um único peixinho entalado. Isso coloca o meio ambiente, a ecologia, o cuidado com as criaturas planetárias, com toda a criação de Deus acima da religião. Acima. Essa é uma implicação, uma decorrência natural. Vamos salvar o peixe, que ele vai nos ajudar a pagar o dízimo escorchante dessa religião de abusos. Só quer saber de dinheiro. Então, o elemento secundário aqui é o imposto, o primário é o peixe. Porque ele não só vai nos servir, mas nós vamos salvá-lo e devolvê-lo à vida. Isso tem prioridade do ponto de vista de Deus. Eu não estou falando da Receita Federal, como eu não estou falando das autoridades religiosas no Templo de Jerusalém, ou do procurador, ou do governador Pilatos, nem do rei Herodes,
nem de nenhuma das figuras de autoridade, nem tampouco desses vampiros de impostos que eram esses coletores esfaimados. Para esses não tem nada mais importante do que dinheiro, nem Deus, nem coisa alguma. Até o templo é um pretexto. O que importa é dinheiro. Se eles pudessem ter, em nome de nada, a mesma grana que eles arrecadavam, eles prefeririam arrecadar a grana toda sem precisar prestar aquele serviço para justificar o escochamento posterior. A expropriação dos dízimos, tributos e impostos. Isso aí é coisa dos homens. E Jesus diz, para a gente não os escandalizar, vamos pagar. Mas nem precisa. Agora, libertar o peixinho é necessário. Desentalar a criação é prioridade. Preservar um e devolvê-lo vivo é absolutamente primordial. Agora, imagina preservar todos. Salvar a criação inteira. De modo que nesse texto existe uma manifestação de um mandamento implícito de Jesus com relação à salvação da criação, que, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, geme. Como representante dela, diminuto, gemia entalado com aquele estáter. Paulo olha para toda a criação e vê a criação gemendo. Porque está tudo conectado, como diz o profeta Oséias, no capítulo 4, de 1 a 6. Ele enuncia um princípio há 2.500, 2.600 anos atrás, um princípio que a ciência contemporânea está começando a descobrir agora. Ou seja, de que não tem nada que não fale com a outra coisa, tudo tem interface com tudo no planeta Terra. Não tem nada desconexo, não tem absolutamente nada que não se comunique com outras coisas. E Paulo fala de maneira, para muitos, apenas poética, quando diz que a natureza geme, mas ele está falando o que ele está falando. Ele não diz os animais gemem, ele diz a natureza. A criação geme. E esse peixinho aqui é um representante minúsculo que dá uma superlatividade grandiosa para o significado de que toda a natureza geme por muitas razões, pela mera existência humana, o que a gente vibra. As nossas frequências de ódio, de maldade, isso quem diz é o profeta Oséias. Deus falando pelo profeta Oséias. As mortes que vocês fazem, os homicídios, os sequestros, os arrombamentos, as guerras, as traições, as vibrações do ódio, da cobiça, do domínio de vocês no planeta, faz até os peixes do mar morrerem, diz lá. Faz os pássaros sofrerem. Faz a vegetação no campo fazer comunicação de negatividade pela presença de vocês. Vocês botam o pé no chão, vocês são transmissores de perigo onde quer que vocês cheguem. E quem diz isso é a Bíblia. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, e não diz apenas no profeta Oséias, diz em Isaías, diz em Jeremias, diz em Ezequiel, diz nos Salmos, tanto quanto diz no Novo Testamento. Então, meu Deus, não tem nada mais moderno, pós-moderno, avançado do que essas revelações da Escritura para quem tem sentidos abertos para entender
o significado delas nos dias de hoje, o que é infinitamente mais fácil para quem não anda com os olhos fechados e com os ouvidos tapados e com o coração vedado. Ao contrário, para quem olha para os céus e olha para a terra e enxerga e discerne. E aí você que está aí, dizendo, não, ninguém jamais cuida de mim, eu nunca recebi nenhum cuidado, nenhum carinho, ninguém me enxerga, ninguém sabe de mim, eu sou um no meio da multidão. Até lá na igreja que eu frequento, meu Deus, eu passo desapercebido. Ninguém sabe meu nome. Isso é a tua igreja, é o teu pastor. São os crentes por aí, mas aquele que te fez, em quem você foi criado, o Verbo eterno de Deus, em quem todas as coisas foram feitas, em quem todas as coisas são, em quem todas as coisas subsistem, e para Ele são, e nele são, sabe de ti, com muito mais razão do que sabia desse peixinho entalado no meio de bilhão de outros peixes naquele lugar. E eu quero falar é com você. Na sua falta de significado, dizendo, o que é que eu tenho para dar a Deus? Quem sou eu para Deus? E, ironicamente, era aquele peixe entalado, solitário, morrendo, mais um pouco de tempo e ele morreria, que vai pagar o imposto de Jesus e de Pedro. Não tem ninguém, por mais sofrido e em sofrimento que esteja, que não tenha algo para derramar nas mãos de Jesus que vai ganhar uma utilidade extraordinária. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa. E em nome de Jesus, neste dia, nesta hora, eu estou aqui para dizer que no meio desses 8 bilhões de seres humanos, você é absolutamente exclusiva para Jesus. Completamente exclusivo para Ele. Tem utilidade para Ele. E Ele vai devolver a você a continuidade da sua existência, só que livre. Não mais sob nenhum tipo de opressão. E como eu disse, quando eu fui gravar o meu primeiro documentário, eu fiz questão de encenar essa cena. E desde que eu sou um jovem pregador, com 19 anos de idade, na cidade de Manaus, foi um dos primeiros textos nos quais eu preguei porque ele me enterneceu tanto o coração, ele entrou tão profundamente em mim, ele me levou a prantos de gratidão solitária na presença de Deus, muitas vezes reconhecendo essa individuação, essa individualidade, essa intimidade, essa significação da minha existência. Na presença daquele que me sabe, na presença daquele que é o Altíssimo e que os céus dos céus não podem contê-lo, mas que habita com quebrantado e com contrito de coração e que nos dá uma demonstração inequívoca e peremptória no episódio desse peixinho, a quem ele conhecia particularmente a agonia do seu entalamento. E preste atenção, é com você que eu estou falando e é você que está precisando ouvir isso. Eu estou particularmente me dirigindo aos sem valor, aos que são desvalorizados, aos que passaram a nem mais crer que têm em si próprios qualquer significado para viver e que olham em volta e diz que amor de pai,
Que amor de mãe, que amor de irmãos ou de família, que amor de crente, que amor fraterno, que amor humano, que amor. Eu não consigo verificar a amabilidade mínima por diante daqueles que com os olhos me veem. Como é que eu vou esperar que o Eterno me enxergue, me saiba, me conheça, me penetre? Salmo 139 deve ser para gente muito especial, não para mim. É o Salmo 139 que está se cumprindo aqui na existência do peixinho. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando me levanto. De longe tu penetras todos os meus pensamentos e conheces todos os meus caminhos, todos os meus entalamentos, toda a minha morte, todo o meu sufocamento, toda a minha falta de sentido. Ele conhece. E Ele te sonda. E Ele te chama pelo nome. E Ele te liberta. É o que eu quero que você carregue no dia de hoje, especialmente quando a gente está se aproximando do Natal. Há uma quantidade enorme de pessoas que passarão o Natal sozinhas, porque não tem nenhuma motivação para ir para casa de um pai que você entra e ele só te sacode a cabeça. Ou de uma mãe que diz, você veio, eu não sabia, meu Deus, não sei se tem comida para todo mundo não. Aí você tem vontade de fazer a volta e ir embora. Aonde os seus próprios irmãos desprezam você por causa de quem você é, da qualidade de peixinho que você é. Peixinho gay, peixinho lésbica, peixinho LGBTQIA+, peixinho de uma outra postura ideológica, peixinho de outra religião, peixinho com outras opiniões, peixinho que não abre mão de quem seja para agradar as demandas do mundo inteiro. E que vive essa solidão miserável, horrorosa, sem saber que dos céus ele é visto e que Jesus nunca não soube dele, como nunca não soube de ti. Como sabe de você hoje sabe de você. E eu peço ao Senhor Jesus, que conhece esse peixinho, que tira recurso daquele que se sabia apenas entalado e morrendo, mas que tem utilidade nas mãos de Deus e tem vida para continuar vivendo, liberto por uma singela, doce, poética e lúdica intervenção do amor de Deus. Eu peço, Jesus, a Ti, que o Teu Espírito esteja se comunicando com muita gente, com muitos peixinhos, que coloque no coração desses que estão nesse desespero, nesse entalamento existencial, nessa não solução de vida, aquela intuição de se deixarem pescar pelo anzol da Tua misericórdia e serem trazidos para serem libertados e devolvidos ao mar da Tua vida, da Tua graça. Como eu já vi acontecer milhares de vezes, falando essa mesma história para gente que creu e tomou posse.
Eu te peço que o mesmo aconteça aqui, agora e já, no coração de milhares de pessoas. É o que eu te imploro com todo o meu coração e com toda a minha certeza de que tu, Senhor, o sabes e de que a tua intervenção não falta e não falha. Em teu nome, Jesus. Amém e amém. Eu podia falar bem mais, mas eu fiz questão de ser breve, porque a intenção é essa, é deixar você sozinho com o seu coração, sozinha, aonde quer que você esteja. Sei que você está derramando lágrimas, eu sei que você está doído, e agora, preste atenção aqui em mim, agora, eu também sei que você está aliviada. E tiraram uma pataca indigerível de dentro do teu ser aqui. A mão da graça divina te salvou. E você vai voltar à vida com uma liberdade extraordinária. E todo ser que respira louve ao Senhor. Como diz o Salmo 150, inclusive esse peixinho desentalado, que é você. Guarde isso no coração. Aproveite esse tempo diferente, singelo, e renove a certeza de que você tem nome, que você é, e que você é naquele que ama você e que te conhece. E não desvie o olhar dessa consciência sob hipótese nenhuma. Ela tira você essa certeza da mais profunda depressão, do pânico, do sentimento de abandono. Cura você das suas orfandades, da sua ideia de desvalor pessoal, da sua autoimagem arrasada, da sua falta de significado ou de contribuição para a vida. Vem Jesus e te pega e diz: você tem utilidade, você me é útil, e eu te amo, eu te conheço, eu sei de ti. Volta para viver a natureza daquilo para o que tu foste criado e que te constitui. Vai, meu amorzinho, para esses milhões e milhões e milhões de outros peixinhos. Guarda a singeleza dessa palavra no seu coração. Não é palavra de criança, é palavra de gente muito adulta e muito grande. É ato de Jesus. Um dos mais singelos, um dos mais lindos, um dos mais carinhosos, um dos mais lúdicos, um dos mais poéticos do Evangelho, realizado em seu favor. E quanto maior seja a insignificância da criatura, maior é a glória desse amor, dessa intervenção. Quanto menor você diga que seja, quanto maior é a glória das mãos que te tomam e dizem para mim: você existe. Em nome de Jesus.